O objetivo é realmente imunizar 90% da população, que seria o público, esse é o público-alvo. Você considera vir aqui para falar isso como uma grande evolução, um grande crescimento, né, seja do nosso sistema público, de conseguir alcançar isso? Muito importante, é um valor alto, mas um valor necessário também. Sim. Né? Se a gente não obtiver essas altas coberturas vacinais, a gente não consegue a proteção que a gente precisa para a população. E é muito importante esse espaço justamente por isso. A gente precisa que as pessoas busquem os postos, busquem a vacina. Certo. Ela está disponível em todas as unidades básicas para os grupos de risco. Então, a vacina da gripe, ela não serve para não gripar. Ela serve para evitar complicação, evitar óbito naquelas pessoas que têm mais propensão a terem essas complicações. Então, é muito importante que esses grupos busquem a vacina, a gente atinja esse 90% para evitar internações, óbitos por causa da gripe. Então, vamos falar o que é influenza? Vamos lembrar o pessoal, porque teve as fases, né? Onde todo mundo sabia, mas aí as coisas vão passando, as pessoas às vezes dão umas esquecidas do que é e tudo. Pois é, influenza é a gripe. Gripe é diferente de resfriado. O resfriado, às vezes a pessoa tosse, espirra, tem uma febre baixa, mas ela continua trabalhando, ela continua nas suas atividades normais. A gripe, influenza não, ela derruba mesmo a pessoa. Então a pessoa fica de cama, a febre é alta, é uma tosse mais constante, espirro, coriza. Então, e a gripe, se atingir uma pessoa que já tem algum fator de risco, já tem alguma doença de base, alguma doença, né, do pulmão ou do coração, gestantes, se a gripe atingir esse público de risco, ela pode complicar, levar uma pneumonia e levar uma internação ou até mesmo ao óbito. Então é uma doença que a gente tem que considerar como grave e que existe prevenção, que é a vacina. Tem até algumas informações que eu queria que você comentasse. O primeiro, pode colocar a nossa primeira arte aí, que fala sobre a vacina disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, é trivalente, protegendo contra 3 tipos de influenza, H3N2, H1N1 e o B. Né? Essa é uma fonte da Secretaria de Saúde de Minas Gerais. Conta pra gente o que seriam essas 3. Então, são muitos vírus influenza, mas esses 3 vírus são os que mais circulam nessa época do ano e os que mais causam doença. São os mais importantes do ponto de vista de saúde pública para a população. Então, a vacina ela é composta por esses 3 vírus. O H1N1, que todo mundo tem aquele medo, né, que foi aquela pandemia de 2009, mas que hoje em dia ele já é um vírus de circulação sazonal, todo ano nessa época ele que já começa a circular. O H3N2, que foi muito importante nos Estados Unidos, agora no início do ano. O nosso verão é o inverno lá. E no inverno lá circulou muito H3N2, causando doença principalmente em crianças e em idosos. Então a gente também tem essa proteção com a vacina. E o vírus da influenza B, que circula principalmente também entre crianças e idosos, um pouco depois que acaba o inverno. Então a pessoa ela fica protegida durante o ano até o ano que vem para ela se vacinar de novo. E tem perguntas aqui, você pode também fazer sua pergunta, 319-8402-9756, 319-8402-9756, aproveita aqui, tira todas as suas dúvidas. Dentre elas, quanto tempo que o vírus da gripe influenza, ele vive, ele sobrevive? Seja, por exemplo, numa maçaneta, a pessoa está ali com o vírus, quanto tempo que sobrevive? Ele não sobrevive muito em ar ambiente, mas ele se propaga muito rápido pelo contato com as pessoas. Fala, tosse, espirro. Então a gente costuma brincar que o vírus... Beijar na boca, então? Com certeza. Saliva. É contaminação na certa. Só da fala próximo, né, ele já é transmitido. Certo. E um espirro transmite o vírus em mais de 600 km/h. Pensa o que é isso. Muito rápido. Então, você dá um espirro aqui, um lugar fechado, mais aglomerado, o vírus se espalha. Por isso que uma outra medida muito importante nessa época também é deixar os ambientes ventilados. A gente tem que evitar aglomeração de pessoas, evitar locais muito fechados. No inverno, todo mundo tem a tendência de ficar mais quentinho, mais aglomerado, mas é importante deixar o ar ventilar, porque aí o vírus se dispersa e ele não sobrevive muito tempo no ambiente. Mas o contato pessoa a pessoa é muito importante na transmissão. O álcool em gel, ele é
ajuda, ele é importante mesmo utilizá-lo nessa questão das mãos. Isso ajuda mesmo? Ajuda sim. O álcool ele é eficaz desde que não haja sujidade, sujeira nas mãos. Sim. Se tiver sujeira, é água e sabão. Se não, ele age principalmente na fricção. Então não adianta eu passar o álcool e deixar secar. Eu preciso de friccionar as mãos. Ele age na fricção e se as mãos não estiverem sujas. Então, se tiver com alguma sujidade, o ideal é água e sabão. Caso contrário, vai almoçar, tá no restaurante, né? Passa o álcool gel, fricciona que ele é eficaz. Entendi. Tem uma outra arte também que, olha para você ver, que fala assim, nos primeiros 4 meses de 2018, gente, 62 pessoas morreram de gripe no Brasil. Um número inferior ao registrado no ano passado, quando no mesmo período mais de 66 óbitos aconteceram, né? Também fonte do Ministério da Saúde. Né? Mas 62 pessoas, isso é um número, um percentual significativo. Sim, com certeza. O que a gente vê hoje é uma circulação muito intensa do H1N1 no estado de Goiás e na Bahia, o que tem preocupado porque ele circulava muito no sul e sudeste, justamente por ser mais frio. Quente. E agora ele descobriu também os lugares quentes. Ficando mutante. Da Bahia, ele já está indo lá para o Ceará. Então, a gente tem uma preocupação com o norte de Minas, que geralmente não notificava muitos casos. Mas em Minas Gerais, o que a gente tem até agora é uma circulação do H3N2. Não temos óbitos, graças a Deus. Mas quais são os sintomas? É o mesmo do H1N1? Quais são os sintomas deles? Mesmos sintomas. Não tem como saber se a pessoa está com H1N1, H3N2 ou B, a não ser que seja coletada uma amostra laboratorial de secreção. Mas o sintoma é o mesmo, é tosse, febre alta, coriza, prostração. Em crianças, geralmente a criança fica muito prostrada, pode ter uma dificuldade de respirar, fica batendo a asinha do nariz, a gente fala batimento de asa de nariz. Então tem que observar muito essas reações na criança e no idoso, que é mais difícil talvez de relatar, né, verbalmente. E os 3 podem levar a óbito? Sim, os 3 são graves, os 3 podem levar a óbito. A diferença é que o H3N2 e o B atinge mais crianças e idosos. O H1N1 é mais adultos jovens e geralmente pessoas que já têm alguma doença de base. Olha que interessante. E aí eu pergunto, né, avião é um lugar muito propício para poder pegar ou não? Como é que funciona? Porque é fechado, ônibus. Sim, tem lugares que a gente não tem como evitar, né, que tenha ar-condicionado e tudo mais. Então, o ideal é que se a pessoa estiver tendo algum sintoma, ela procure a unidade de saúde, não espere ficar melhorando em casa. Né? Muitas pessoas tentam com um chazinho, tentam com antitérmico, se automedica e a gripe tem tratamento. Então, nesse caso, não viajar, né? Ficar mais em casa, procurar a unidade de saúde, porque você está correndo risco de piorar, seu sistema imunológico já vai estar comprometido e ainda de passar a gripe para outras pessoas. O repouso é necessário, diagnosticando como é que tem que ser essa questão. A pessoa tem até definir, né? Porque se diagnosticar não vai nem poder voltar, a princípio, para casa ali por enquanto, né? Isso, é afastamento mesmo, mas até por enquanto, que a febre você começou a sentir, cesse. tem que fazer repouso até você ir ao médico. Tem alguma dica que você daria? A primeira dica é não demorar para ir ao médico, porque a gente tem um remédio que trata a gripe, é o Tamiflu, oseltamivir, só que ele é efetivo nas primeiras 48 horas do início dos sintomas, 2 dias. Nossa, mas isso aí é difícil as pessoas irem nesse período, não é? Ou não? Por isso que a gente pede. Porque às vezes a pessoa fala assim, gente, eu não vou no hospital não, tá tudo lotado. E isso acontece? Sim. Ah, vou chegar lá, tá tudo lotado. Não, isso aqui vai melhorar. Às vezes a primeira tendência nossa é achar que, não, isso aí deve ser mais uma gripe, alguma coisa. Pois é, mas isso é muito arriscado, porque pode melhorar e pode não melhorar. Sim. E a chance de tomar o medicamento e a gripe cessar é grande. O medicamento é muito bom quando ele é oportuno. Sim. E não ir, talvez, em hospital, né? A gente tem as unidades básicas de saúde, os centros de saúde, para pegar esses casos justamente mais no início e evitar que surja uma complicação maior. Ficar esperando pode gerar uma pneumonia e ser muito mais difícil de tratar. Então, a gente pede realmente que as pessoas não demorem a buscar os serviços. Qual seria o período de incubação aí do vírus? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo.
Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.